E agora vamos ver lá. E agora? Acho que deu certo, hein? Tive que mudar toda a rede aqui de internet. Vamos lá. Acho que agora vai. É só garoar em São Paulo aqui, né, gente? Só chover. A internet deixa a gente na mão aqui. Tá travando? Tá tudo bem agora? Vai ficar salva? Vai ficar salva sim. Boa noite, boa noite. Muito bom. Tá picotando. Vamos ver se melhora. Tá melhor agora? Olá, boa noite, boa noite. É isso, né, gente? Internet às vezes dá aí uma, uma lambada na gente, né? Tá cortando um pouquinho a voz, deixa eu aumentar aqui. Onde vocês estão, tá chovendo? Aqui tá chovendo pra caramba. Coloca no 4G, eu tenho três linhas aqui, Ana, eu coloquei já coloquei no 4G. Já tá. Tá ruim aí? Então vamos lá. Bom, gente, a live vai ficar gravada, né? Quem tiver em atendimento ainda, melhorou, né? Que bom. Quem tiver em atendimento ou quem não chegou a tempo, dá tempo de assistir depois, tá bom? Muito bom. Com fone. Vamos ver. Eu vou tentar colocar um fone para ver se vocês me ouvem melhor, tá? A gente organiza tudo, né? E aí quando chega na hora a internet fala essas coisas pra gente. Olha, pronto. Não vou por mais. Pronto, pronto, pronto. Gente, ficou mudo, mas agora melhorou? Caramba! E aí? Tirei o fone? Voltou. Sem fone. É uma surpresa, né? A gente organiza e deixa tudo certinho. Na hora de dar o play aqui, acontece de tudo. É picota e pronto, melhorou, melhorou. Eba! Uhul! É isso aí. Então vamos falar de peeling, vamos falar de melasma, vamos falar de ácido no verão, né? Que é uma coisa que todo mundo assusta um pouquinho que quando a gente fala, né? Aproveitando o pessoal está entrando, eu quero convidá-los para segunda-feira que vem no curso de limpeza de pele que vai acontecer lá no Centro Técnico, né, de limpeza de workshop de limpeza de pele ortomolecular. Eu acredito que a maioria que esteja aqui presente
é profissional da estética, já faz limpeza de pele, mas sempre tem algo diferente para a gente agregar naquele passo a passo, naquela prática. E inserir um ortomolecular é um diferencial, inserir ali um produto, uma prática, um passo a passo que vai otimizar bem. Então, fica aqui o convite para segunda-feira que vem, o workshop das 10 à 1 da tarde, lá no Centro Técnico, limpeza de pele ortomolecular. Tá legal? Bom, vamos lá. Peeling metabólico e melasma, né? Bom, a gente sabe que melasma é multifatorial, né? Não tem um único fator que determina o melasma, ele é causado por causa disso. Não, é multifatorial. E agora no verão ele tende a aumentar mais, a exposição do cliente é muito maior, né? Então tem exposição solar, tá mais na praia, mais na piscina, enfim. Então a gente tem como, em cabine, o profissional ele tem como entregar resultado, entregar um trabalho, né, um protocolo para esse cliente, né? O melasma, por ser multifatorial, ele tem como uma maior ação sobre o sol, né? A exposição solar, ela causa muito o melasma, medicamentos, anticoncepcional, luzes. Eu tô aqui em frente a um ring light agora, tudo bem que eu já passei um filtro solar, porque eu sabia que ia ficar um tempo exposta, mas essas luzes também favorecem muito. Então a gente tem que fazer uma boa anamnese, uma boa análise, né, com o cliente para saber qual que foi esse fator, né, que desencadeou esse melasma, para poder direcionar o tratamento, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que elas são chefes de cozinha, então elas estão o dia inteiro cozinhando, estão o dia inteiro em calor. Claro que vai aumentar o melasma se ela tiver aí presente 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? Vai aumentar esse melasma. E no verão aumenta muito mais, porque a exposição do calor é muito maior. Então, a gente saber sobre o dia a dia do cliente, saber sobre a rotina dele, nos favorece em que ácido aplicar, em que momento aplicar, né? Então, a avaliação, conversar com o cliente. Eu tenho um outro cliente também que é carteira, né? Ela trabalha na rua, então ela tá exposta o dia inteiro. E claro, ela se incomoda com aquele melasma, o melasma dela vem daqui a aqui, é super grande, né? Então, o que a gente faz no verão? Controle. Verão é controle da afecção. Eu vou controlar esse melasma. Não vou deixar com que ele evolua, né? Porque como é tendência desse período evoluir, eu vou controlar, eu não vou deixar que ele apareça mais, que ele evolua mais, que ele pigmente mais. Porque o melasma, ele é o excesso de pigmento. Ele é a quantidade de pigmento que foi produzida no melanócito em excesso. Né? É a produção exacerbada, é uma disfunção pigmentar. Então aquela região ali que foi pigmentada, né, que tem o melasma, tem uma alteração no melanócito. Então eu vou voltar um pouquinho em fisiologia para a gente entender como que funciona, né, como que surge o melasma para poder inibir, para poder controlar. Lá na camada germinativa, né, da epiderme, então tem epiderme e tem a derme, né? A camada germinativa, a camada basal, é ali onde estão os queratinócitos, é onde estão os melanócitos, né? Um melanócito, ele atende em média de 30 a 35 queratinócitos. Ele tem aquela forma parecendo um polvinho, né? Com aqueles tentáculos, porque tem um motivo dele ser assim. Lá na epiderme a gente tem a camada germinativa e a camada espinhosa, depois a granulosa e a camada córnea, certo? Isso a gente já estudou lá na nossa formação, mas é bom a gente lembrar, porque quando se trata de melasma, a gente tem que lembrar dessas camadinhas, né? Então eu tenho ali a camada germinativa, a camada basal, camada espinhosa, granulosa e córnea. E lembrando que um melanócito atende em média ali de 30 a 35 queratinócitos. Lá dentro do melanócito acontece o processo de melanogênese. Então, para acontecer o processo de melanogênese, eu preciso de tirosina, tirosinase e oxigênio. Essas três substâncias primeiras me dão uma primeira substância chamada DOPA. A DOPA, ela reage novamente com a tirosinase.
e me dá uma substância chamada dopaquinona. A partir daí, acontece uma série de reações entre eumelanina e feomelanina, que são os pigmentos da pele, que vão definir qual é o fototipo daquele cliente, qual é o fototipo daquela pele, né? E o que determina isso? O DNA que determina, fator genético que vai determinar qual vai ser o fototipo daquela pele. Tá? A quantidade de pigmento que é depositado também interfere, né? Então, lá dentro do melanócito foi produzida essa substância. Ela sai dali, os grânulos, né, de melanina, os melanossomas, eles saem por aqueles dendritos, aqueles tentáculos, né, do melanócito e adentram na camada espinhosa. Ela leva esse nome porque ela tem a forma estrelar e os grânulos de melanina, os melanossomas, adentram na camada espinhosa para pigmentar um queratinócito. Então, a pigmentação acontece ali, na camada espinhosa, né? Estamos falando de manchas epidérmicas, não das dérmicas, ok? Então, a camada espinhosa, ela é responsável por capacitar, né, por receber esses melanossomas. E a partir daí, vai subindo de camada até chegar aqui na nossa camada, na camada córnea, onde eu visualizo a coloração da pele e também o melasma. Né? Então, naquele ponto onde tem o melasma, naquele ponto onde eu tenho aquela mancha, eu tenho um excesso de pigmento. Então, vamos pôr assim ludicamente, né? Não tem como quantificar, mas vamos pôr ludicamente que naquele centímetro, naquele quadrante onde tem o melasma, eu tenho mil melanossomas, né? E no restante do rosto onde eu não tenho melasma, tem só 500. Então a quantidade é lúdico, tá, gente? Não tem como a gente quantificar isso, mas pra gente ter uma ideia de que aonde tem o melasma eu tenho um número maior de pigmento. Então, se eu tenho um número maior de pigmento, a atenção no tratamento ali tem que ser maior, né? E eu tenho como igualar esse pigmento. Uma coisa é muito importante, a gente não tem como remover esse melasma, tirar a mancha, né? Que às vezes o cliente vem até nós falando que quer tirar mancha. Eu brinco falando que quem tira mancha é homo, é Vênice, né? A gente clareia, a gente controla, né? Tem como ter um controle dessa pigmentação, para que não seja depositado tanto pigmento lá na camada espinhosa, que não seja depositado os 1000 melanossomas lá dentro da camada espinhosa, que isso diminua. Se eu diminuo o depósito de melanossoma, eu diminuo a mancha, tá? Então vamos lá. Entrou lá na espinhosa, subiu para granulosa, tá lá na córnea, pigmentou, tá lá, tá lindo aquele melasma. Cliente toma sol, cliente toma anticoncepcional, tem acne ainda por cima, ainda fica apertando, ainda lesiona mais. Então, olha o cenário, né? O cenário, inflamação, lesão também pode ocasionar melasma, manchas, hiperpigmentações pós-inflamatórias, né, da acne. E a gente tá falando de melasma, mas pode trazer toda essa fala para a hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? De acne. Então, aqui a superfície já está toda manchada, toda irritada. E o que acontece? O estratocólio, às vezes, ele é desse tamanho. Tem estratocólio que é pequenininho, tem outro que é maior, a pele é mais espessa, porque no verão a pele tende a espessar mais. A pele tende a ficar mais espessa, né, com um acúmulo de queratinócitos na superfície, de produto, de sudorese, enfim. Uma série de fatores acabam que aumentando o estratocólio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que afinar esse estratocólio, eu tenho que remover esse excesso, né, de pigmento da superfície para eu poder atingir lá embaixo. Porque quando eu penso em clarear manchas, eu preciso atingir o alvo. Eu preciso atingir o melanócito, o pigmento que foi transferido para o extrato espinhoso. Então eu tenho que ir lá na raiz. Não é somente descamar a pele, né? Porque só o fato de eu descamar é como se eu estivesse só varrendo e colocando debaixo do tapete.
né? Mas e aí? Eu tenho que olhar debaixo do tapete, né? Porque só fazer a varredura não vai me ajudar no clareamento. Eu tenho que trabalhar lá embaixo, eu tenho que dar um estímulo lá embaixo, né? Para que a coisa diminua a produção, né? E aí é onde entram os peelings metabólicos. Por que tem esse nome de peeling metabólico, né? São os peelings químicos. Todo mundo conhece peeling químico, eu tenho certeza aqui que 100% que está aqui presente, ou uma grande maioria, já trabalhou com peeling químico ou trabalha com peeling químico, né? Só que desde 2008, Rubin publicou um artigo fazendo uma nova nomenclatura sobre os peelings químicos, porque todo peeling químico ele tem uma ação específica, né? Então eu tenho certeza que todo mundo já usou aqui um mandélico, um glicólico, um salicílico. Todo mundo aqui já usou. Isso é peeling químico? É. Mas eles são peelings metabólicos, segundo a publicação de Rubin de 2008. Olha quanto tempo já faz, né? Então o que isso significa? Significa que cada ácido, cada peeling químico, eles não deixaram de ser químicos. São peelings químicos, só que cada um tem uma ação específica. Cada um vai ter uma ação metabólica sobre o tecido. Então isso que diferencia. Por quê? Porque eles vão ter uma ação pontual, né? Então o ácido glicólico, ele é muito queratolítico. Então essa varredura que a gente quer fazer aqui na superfície, né, remover essas células pigmentadas, o ácido glicólico faz com muita excelência. O ácido salicílico, ele também é queratolítico, mas ele atua muito bem na sebosidade, na acne, na ação anti-inflamatória, né? Uma ação muito interessante do ácido salicílico é que ele consegue entrar lá dentro do folículo piloso. Olha que lindo isso! Ele entra lá dentro do folículo piloso e consegue fazer a limpeza da sebosidade de dentro do folículo. Olha que lindo, né? Por isso que ele é muito indicado para pele acneica, para pele oleosa, né, lipídica, porque ele tem a capacidade de trabalhar nesse lipídio, né, fazendo essa varredura. E o ácido mandélico também é queratolítico, só que ele tem um plus a mais. Ele é clareador, ele também é anti-inflamatório, também consegue trabalhar na acne, né? E também é rejuvenescedor. Então, se a gente observar, cada ácido tem uma ação específica. Todos são queratolíticos? Sim, todos são queratolíticos. Todos vão remover tecido, todos vão promover a renovação. É um peeling, é um ácido, né? O pH dele já nos traz essa leitura. Só que eles têm ações específicas, eles são metabólicos. Conseguiram compreender isso? Não é linda essa nomenclatura de Rubin, né? Que ele tem uma ação específica. Então não é porque só descama, né, que ele é um peeling químico, né? Ele também tem uma ação. Então, retomando, o glicólico, ele é queratolítico. Salicílico, ele tem uma ação sobre a acne e a sebosidade, e o mandélico, queratolítico, anti-inflamatório, clareador. Olha, vamos falar um pouquinho sobre o mandélico. O mandélico, ele é um peeling bem conceituado já para nós, né, bem consolidado já na estética, e ele tem uma ação específica atuando na... Qual que é a pergunta? Como ele age no clareamento da pele, né? Ele tem um peso molecular grande. Isso já ajuda muito, porque o peso molecular de um ácido é muito, muito importante. É ele que vai definir quanto que ele vai descer, o tempo que ele vai descer na pele. Tá? Então, o mandélico, ele tem um peso molecular grande. Esse peso molecular grande significa que ele vai descendo tranquilo, né? Sem causar injúria, sem causar inflamação, sem causar agressão. Isso no melasma é fundamental. Por quê? Porque eu não posso manchar essa pele mais do que ela já está manchada, mais do que o sol aqui do verão pode manchar.
né? Então eu não posso causar injúrias quando pensar em clareamento. Eu vou fazer uma varredura com glicólico, eu vou fazer uma varredura com o mandélico, mas eu não posso causar aquele vermelhidão que todo mundo imagina de peeling, né? Eu tenho que ser brando, né? Eu tenho que só causar um estímulo. Tá? Então o ácido mandélico, ele é inibidor de tirosinase. Lembra lá do processo de melanogênese, né? Tirosina, tirosinase e oxigênio. Inibe tirosinase. Ponto. Já quebrou uma ponte aqui. A dopa reage com tirosinase de novo. Pronto. Tirosinase. Acabou, né? Já no processo de melanogênese, eu vou entregar menos melanossoma, não vai produzir muito. Mandélico tá ali, ó. Perfeito. Inibe tirosinase. Lembra dos grânulos de melanina, dos melanossomas que foram depositados lá na camada espinhosa? Pois é, o ácido mandélico, ele consegue chegar lá naquele melanossoma e neutralizar a ação dele. Fala, ó, parou, você não vai subir não. Você não vai subir, pigmentar mais nada. Então, olha que lindo o mandélico. Ele vai lá embaixo, inibe tirosinase, lá na camada espinhosa ele neutraliza a ação também dos melanossomas e aquele queratinócito vai subindo menos pigmentado. Não dá pra gente também falar que ele vai tirar todos os melanossomas, né? Não, ele não vai fazer isso, porque ele não vai matar o melanócito, né? Inibir a ação do melanócito. Ele vai, aos poucos, diminuindo a ação, né? Quem faz isso muito bem também é o ácido cógico. O ácido cógico é inibidor de tirosinase. A vitamina C é inibidora de tirosinase. Então, quando pensar em manchas, eu tenho que pensar na raiz. Associar com o dia a dia do cliente, né? Com a rotina dele, junto com a fisiologia. O que a fisiologia nos diz? Minimiza a ação do melanossoma, os pigmentos que foram depositados e limpa aqui a superfície, a varredura. Aí sim a gente tem sucesso no clareamento de melasma. Então agora no verão, o que eu não posso fazer? Peelings altamente agressivos, descamativos. Até porque não combina, né, essa inflamação com o melasma, porque pode acontecer de hiperpigmentar mais. Tá? Então, qual é a linha de raciocínio? Fazer a varredura e entrar com ativos no local da mancha, para que haja uma nivelação dessa pigmentação, né? Então, os peelings metabólicos, eles têm ações pontuais, específicas. O glicólico, ele é muito indicado para um rejuvenescimento, porque se ele vai remover aqui a superfície, né, fazer uma ação queratolítica, ele vai estimular a ação de novos queratinócitos, vai estimular a ação de novos fibroblastos, né? O mandélico também tem essa ação, só que junta com a sua ação clareadora. Né? A P-Line, eu vou pegar aqui para vocês, olha, tem o peeling enzimático, que é um peeling de ácido mandélico com cógico, pumpkin, né? O pumpkin, ele é um peeling biológico, ele é um peeling da abóbora, né? Então você fazer associações, isso aqui é um peeling combinado, né? Então eu tenho peeling químico, eu tenho clareadores, inibidores de tirosinase e tenho também um peeling biológico. O peeling biológico, ele é lindo porque ele faz uma varredura na superfície, ele consegue fazer uma ação esfoliante muito superficial e isso facilita a entrada, a permeação. Lembra que eu falei ainda agora que tem estratocônio que é desse tamanho, né? 5 quilômetros de estratocônio. Isso inibe muito, dificulta muito a entrada de ativos, né, de produtos. Então, quanto mais fina tiver essa pele, mais uniforme, mais fácil é a permeação, né? Porque a permeação cutânea é uma coisa que ela não é intracelular, ela é extracelular, ela é folicular. Então, se eu tenho um folículo muito taponado, isso dificulta, né? Então o pumpkin, ele é um peeling enzimático, né, biológico da abóbora, então ele vai ajudar junto com o mandélico a fazer essa esfoliação, para ajudar no clareamento, a entrar com o home care, né? Então o peeling enzimático tá aqui, olha, é uma sugestão segura de se usar no verão
para clareamento de manchas, certo? Outra sugestão também, aqui, olha, deixei separadinho, o mousse de ácido glicólico. Ele tem essa apresentação salicílico, né? Os dois, essa apresentação de tampo de espuminha, né? Isso, para a prática clínica, para nós, é muito importante, né? Por que foi elencado, elegido esse tipo de embalagem? Porque quando você aplica aqui, ó, vou pôr um pouquinho para vocês verem, um produto, você não tem contato. Opa! Vem glicólico, seu lindo. Deixa eu pegar aqui. Eu uso muito, tá acabando. Aqui, ó. É um mousse, acho que a maioria aqui já conhece, né? Aqui eu não tive contato com o produto lá dentro, né? Então não tem uma oxidação. Então, aqui é direto para a pele do cliente, né? Então eu não tive contato com o peeling, não tive contato com o produto, correndo risco de oxidar e de contaminar, né? Eu vi que teve uma perguntinha aqui, tá? Esse peeling tem glicólico na composição? Qual peeling, Adriana? Esse daqui? Esse daqui ele tem mandélico, né? O peeling enzimático ele tem mandélico, cógico, lático e o pumpkin, né? Então ele vai para todos os fototipos, todos os fototipos, certo? Todos os da P-Line vão para todos os fototipos, certo? Agora o glicólico, né? Cadê ele aqui? Opa. Aqui, achei. O glicólico, ele tem a vitamina A junto também, né? Então, ele é ácido glicólico e a vitamina A. A gente sabe que a vitamina A, ela tem a capacidade de regenerar tecido, de promover célula, né? Então, a vitamina A eu brinco falando que ela é uma construtora de célula, né? Ela adora formar tecido. Então, para rejuvenescimento, é ácido glicólico com a vitamina A, né? E o ácido salicílico, né? Ele tem aqui um ativo que eu sou apaixonada, é a nicotinamida. A nicotinamida é do complexo B, né? Então, essa vitamina do complexo B, ela tem a capacidade de clarear, ela também é inibidora de tirosinase, ela aumenta a imunidade da pele, ela tem uma ação reestruturadora, regeneradora. A nicotinamida, para clarear, inibir também a ação da tirosinase, junto com o ácido salicílico, tem uma ação conjunta sobre a acne, sobre a pele oleosa, né? Ela evita que as manchas de hiperpigmentação surjam após o processo inflamatório, né? Eu vi uma outra perguntinha aqui, cadê? Aonde eu encontro esse peeling enzimático? Né, Neide? Dá vontade da gente passar ele na hora, né? Entre em contato com a equipe de consultor e consultoras lá da P-Line, que elas vão poder te orientar melhor, né? Manda um direct pra gente que a gente te encaminha melhor essas orientações, tá? Eu separei aqui algumas perguntas que são muito pertinentes ao assunto, que a maioria das meninas sempre me fazem aqui no centro técnico, né? E eu vou aqui passar para vocês que eu acho que é muito legal e importante pra gente falar sobre isso, né? Se peelings realmente funcionam. Isso a gente até colocou alguma dessas perguntas na chamada, né, da live. Por quê? Porque são perguntas que o pessoal faz pra gente a todo instante, né? Então, olha lá, se eles funcionam realmente. Então, os peelings, eles funcionam sem sombra de dúvida. O que acontece? Eu preciso ter um domínio sobre os peelings, fazer uma boa análise, uma boa anamnese em como aplicá-los. Então, peeling é aquela história, peeling mancha. Peeling não mancha. O que mancha é não saber aplicar corretamente, é não entregar a dose correta de ácido, é não entregar o tempo correto, a quantidade de produto, fazer todo um cálculo, né?
quantidade de produto, qual peeling usar, em que momento, né? Então tudo isso tem que ser analisado pelo profissional. E sim, alguém me perguntou se ministra curso? Sim, nós tivemos agora segunda-feira o curso de workshop de peeling de verão. O próximo peeling de verão, que é exatamente sobre isso que a gente está conversando aqui, é 14 de fevereiro, né? Já fecha a inscrição porque é super rápido, né? Segunda-feira que vem é sobre limpeza de pele ortomolecular. Tá? Mas sim, a grade de workshops e cursos em breve a gente posta de fevereiro, tá bom? E então funciona com certeza. Outra coisa que perguntam pra gente: há riscos de efeito rebote? Ponto. Isso todo mundo pensa, né? Falou em mancha, o cliente ele fez o tratamento, passou uma semana, passou um mês, voltou tudo. Por que volta tudo, gente? Porque a gente às vezes só pensa em tirar da superfície e não pensa em controlar lá embaixo, em entregar ativos para o controle dessa mancha. Então não existe efeito rebote quando você entrega um peeling de acordo com a necessidade. Não entrega peeling de acordo com aquela afecção. Então você tem ali uma afecção que cabe muito bem um ácido mandélico, né? E aí você vai lá e entrega um salicílico naquele momento. Não é naquele momento que o salicílico vai fazer a vez, né? Então só tem um efeito rebote quando eu não tenho uma prática correta. E quando se trata de manchas, eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo agora. O cliente, ele precisa fazer a parte dele, né? A mancha, a melasma é como escovar dente. Todos os dias a gente escova, não escova? De manhã, de tarde, à noite. Melasma é a mesma coisa. Eu preciso entregar ativos que vão inibir tirosinase. Eu preciso entregar ativos que vão inibir esse processo. Uma vez que eu paro, o melanócito vai falar: oba, tô livre, tô solto, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, né? E aí eu não posso, né, dar essa brecha aí pro melanócito, tem que estar sempre ali controlando. Por isso a gente tem uma variedade de ativos, né? Tem a vitamina C, tem o cógico, tem uma série de produtos que a gente vai variando. Então o efeito rebote acontece quando não entrega um ácido específico, quando não há também o cuidado do cliente, ou quando há uma inflamação, quando você exagera na prática do peeling, tá? Que é uma das outras perguntas que todo mundo pergunta pra gente aqui, né? Se há riscos de intercorrência. A intercorrência acontece com exageros. Os exageros causam rebote, causam intercorrência, exagero. Exagerou, fez errado, pode acontecer de intercorrência. Não só da parte do profissional, mas também do cliente, né? A gente fala, é peeling de verão, eu vou fazer o peeling hoje, eu posso ir na praia no sábado, né? Não dá, né? Não dá. Então, o cliente tem que também se resguardar nesse período que ele está em tratamento. Por mais que seja um peeling mais suave, mais tranquilo, ele também não pode aí assumir compromissos na praia. Tá? Então, riscos de intercorrência, rebotes, tudo isso só acontece com exageros, quando tudo fora do controle. Fora isso, o peeling, eles são os seus amigos na prática clínica diária. A gente pode usar peeling em várias situações, né? Principalmente agora no verão. Tá? E outra pergunta aqui, ó, posso aplicar em todos os fototipos? Sem sombra de dúvida, né? Fototipos altos são fototipos que tendem a hiperpigmentar com mais facilidade, né? Por já ter um depósito de melanina, né? Um depósito de melanossoma maior. Então, eu posso e devo fazer em fototipos altos, né? O peeling químico pode ser passado na pele e protetor solar por cima? Olha, Nai, não tem como. Esses daqui da P-Line não é possível, porque eles são peelings profissionais para serem feitos na cabine. Então você vai fazer ali o procedimento, né? Tem todo um passo a passo a ser seguido, vai respeitar o tempo de ação, o volume, vai remover o ácido e aí sim inserir o filtro solar.
tá? Então não dá pra gente deixar ele na pele, né, e sair e pôr o filtro solar por cima. A formulação dele é para ficar na pele, agir um tempo, remover e aplicar o filtro, tá? Mas para o cliente usar em casa, você tem outros ativos para dar essa continuidade, certo? Do peeling enzimático. Quanto tempo para deixar agindo a estética Moraes de Palmas? Então, o tempo varia muito de pessoa para pessoa e daquilo que você está buscando. Mas o ácido mandélico, né, o peeling enzimático, eu posso aqui abrir para você que ele pode ficar de 10 a 15, 20 minutos, dependendo do fototipo, dependendo da afecção, do tamanho da mancha, de como ela está pigmentada, tá? Mas isso você vai avaliar ali na pele, no dia a dia, porque não é uma coisa quadradinha protocolada, tá? Você vai analisar ali aquele teu cliente e ver se ele precisa de 10, de 15 ou de 20 minutinhos de tempo de ação, remove e finaliza, certo? Qualquer outra pergunta que eu vi aqui? Bom, passou, certo? Então, o tempo é uma coisa que é importante, né, a gente ter como um princípio na prática do peeling, né? Porque eu sempre falo isso em aula. Para ter uma boa aplicação de peeling, eu preciso de tempo, volume, né? E concentração e pH. Se eu sei volume, tempo, volume de produto aplicado sobre a pele, tempo, concentração e pH, eu domino esse peeling em qualquer época do ano, tá bom? Bom, eu vou abrir aqui para perguntas, né? Verdade, tem que saber a resposta da pele. Exato, né? Porque assim, às vezes a gente põe um peeling, né? A gente aplica um ácido e a pele às vezes está tão despreparada, né? Para receber, a pele agora tá com 10 quilômetros, né? De estrato-córneo, tá tão desidratada que às vezes eu preciso preparar essa pele antes, eu preciso hidratar ela um pouco. Uma dica muito legal, muito importante é o seguinte: para peeling, quanto mais hidratada essa pele estiver, mais condutiva ela é. Então, peles que estão muito desidratadas, eu posso entrar com ácido? Posso, essa pele precisa também de um ácido para estimular uma renovação. Só que a pele hidratada, se eu hidratar essa pele ressecada antes de aplicar um ácido, o sucesso desse peeling é muito maior. Então, agora a pele também tende a ir para o extremo, né? Tem peles que ficam no verão extremamente oleosas e tem peles que ficam extremamente ressecadas, né? A pele não segura água de jeito nenhum. Então, nesse período, às vezes as peles vão para as extremidades, as peles que tendem a ficar mais ressecadas, procure hidratar antes. Entra com hialurônico, um HYG5 antes, né? As ampolas de hialurônico antes, para devolver a parte hídrica da epiderme, né? Para devolver a água. Quando você hidrata de novo e aplica um peeling na semana seguinte, é outra prática, né? A uniformização da aplicação do peeling, a forma com que ele vai descer na pele mais uniforme, né? Não vai irritar, não vai causar nenhuma ardência. Geralmente esse tipo de pele a gente entra com um glicólico, entra com um mandélico, né? Para poder estimular um pouco essa renovação. Então, tenta fazer essa experiência, né? Aplica antes nessas peles muito, muito desidratadas, que às vezes a gente passa a sair até um farelinho, né? Então desidratada que ela é. Às vezes é alguns pontos só também. Então, hidrata antes. Coisa simples, né? Um hialurônico, um HYG5, né? As ampolas. A linha Cindy também é uma linha repositora, muito legal, né? Então faz uma hidrataçãozinha antes. Pode até ser mesmo no dia da limpeza, né? Faz uma hidratação. Olha, spoiler da semana que vem. Deixa eu ficar quieta aqui. Então, ó, faz uma hidratação, até mesmo no dia da limpeza. 2 dias depois, 2, 3 dias, já pode entrar com ácido para segurar essa água, aproveitar essa água que foi depositada. O peeling, ele tem uma uniformização muito melhor, né, de ação do que se você chegar e o cliente deitou na maca e já aplicar um peeling. É gostoso, né? Eu concordo, a gente não vê a hora de deitar e aplicar um ácido, mas o preparo antes é fundamental.
né? Deixa eu ver aqui. Seria legal usar o pré-biótico uma sessão antes do peeling? Perfeito! Quem fez essa pergunta? Isis. Ah, sim, Vanessa, ótimo. Por quê? O peeling pré-biótico, né? A peeling não, perdão. O kit pré-biótico, a linha probiótica para acne, é uma linha que vai controlar, né, equilibrar. Então aqui a gente está falando agora de peles com acne, peles com excesso de oleosidade, ok? Vamos alinhar aqui o raciocínio. Então a linha pré-biótica é uma linha voltada para esse perfil de pele. Então, para aplicar um peeling antes, né, eu posso pedir para o cliente já começar a usar em casa a linha pré-biótica, ou eu faço uma limpeza de pele pré-biótica, uma limpeza de pele probiótica. Que isso vai fazer o quê? Normalizar as funções, né? Vai normalizar a flora microbiana, normaliza também o excesso de sebosidade, aí eu entro com os ácidos, né? Porque a hora que o ácido chega, ele vê aquela pele daquele jeito, bagunça total, né? Bagunça total, inflamação, sebosidade, manto hidrolipídico, todo desestruturado. Então, um cenário que o peeling chega e fala, poxa, eu tenho que cuidar disso aqui sozinho, né? Então, às vezes não dá conta. Fazendo esse preparo antes, muito bem colocado, né? Com o peeling pré-biótico, com o kit pré-biótico, né? A limpeza pré-biótica e também a linha para o cliente usar em casa. Eu normalizo as funções, né? Porque eu vou entregar leveduras, eu vou entregar probióticos para normalizar essa pele que está totalmente desregulada nas suas funções microbianas, né? E uma pele que está com as suas funções microbianas todas desreguladas, todas alteradas, eu tenho ali uma alteração do seu pH também, né? Então eu preciso normalizar esse pH para poder entrar com o ácido salicílico e a nicotinamida, que vai complementar essa função de controlar essa sebosidade, de controlar essa mancha, certo? Cadê? Eu vi uma outra pergunta? Não vi. É isso aí. Ufa! Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Alguém tem alguma pergunta? Muito bem, é isso. Eu acho que já está chegando, né, no nosso tempo aqui, antes que o Instagram corte, porque outra live, o Instagram não salvou, cortou aqui a nossa live. Bom, então eu vou finalizar agradecendo a presença de todos vocês aqui. Desejar uma boa noite, um bom descanso, e eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá? As inscrições para os workshops, para os cursos, entre em contato, né, com a Pillline, ou pelo telefone, ou pelo Instagram, né, pelo nosso direct. Tem também ali o WhatsApp, né? Então as meninas, né, toda a equipe vai orientar você a fechar a sua inscrição, né? E lembrando, semana que vem, na próxima semana, né, segunda-feira, vai ser limpeza de pele ortomolecular. A nossa próxima live, quarta-feira que vem, eu vou falar sobre ortomolecular, produtos ortomoleculares, como introduzir o ortomolecular no nosso dia a dia, trazer esse diferencial, né, para a prática clínica, como introduzir um simples zinco, um simples magnésio, um simples cobre. Que diferença que isso vai fazer no nosso dia a dia? Esse vai ser o tema da nossa próxima live na quarta-feira. Tá bem? Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu responder aqui rapidinho. A linha tem o Dermasoft, também entra nesse peeling? Excelente pergunta, sim, porque ele tem o tranexâmico, né? Então ele pode entrar nos intervalos, então pode fazer uma semana o peeling de verão, a outra semana você entra com a linha Dermasoft, complementa muito no clareamento, tá? Com certeza, pensou certinho agora, exatamente, pegou o negócio, gostei, é exatamente isso, tá? Peeling para poder descamar aqui a região, né? Deixar isso aqui mais fino. Semana seguinte, só estímulo aí para diminuir esses melanócitos. Diminuir o melanócito não, né? Ninguém quer diminuir o melanócito, quer diminuir o melanossoma, quer diminuir a quantidade de melanina, é isso aí. Certo, gente? É isso aí, muito bom.
Gratidão, gratidão, deixa eu ver o que eu tô pondo aqui, isso aí. Gratidão, gratidão a todos, boa noite. Tô aqui à disposição, né? Se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui no nosso direct que eu vou respondendo, tá bom? Boa noite a todos. Até breve.